Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sei que ontem muitos estavam esperando algum comunicado meu sobre o Banco do Brasil, né? Inclusive, é a ação que a gente está comprando todo mês da carteira pública. E, enfim, vocês devem ter visto que ontem ela caiu 7%. Passou o dia aqui praticamente estável, né? Mais meio, menos meio. E a partir aqui das 5h30, mais ou menos, caiu bem rápido e se manteve aqui nos menos 7. O que eu tenho para falar sobre o Banco do Brasil? O que vai acontecer? O Banco do Brasil vai quebrar? É a lei Magnitsky que fez isso acontecer? A realidade é que até ontem eram tudo boatos, né? Que pode ser, que pode não ser. Mas o próprio banco teve um pedido, né, da CVM para explicar as negociações atípicas, né, o que aconteceu. Então, quem acompanha os fatos relevantes, quem acompanha de perto a empresa, recebe esse tipo de informação. E o próprio banco comentou que ontem foi divulgado, né, pelo Banco Central alguns dados preliminares de maio sobre o resultado de todos os bancos. E o Banco do Brasil veio bem aquém do que o mercado estava esperando. E por isso que, provavelmente, o Banco do Brasil também não pode falar o que é e o que não é. Mas muito provavelmente por causa disso que teve essa queda de 7%, né? 18,35 foi o preço de fechamento de ontem. E o que eu tenho para falar assim? O banco não vai quebrar, o banco não vai sumir. Tudo isso, todo esse movimento vem de quebra de expectativa, né? Se vocês lembram, ano passado, quando eu estava falando do Bradesco, era justamente um cenário contrário. O banco vinha com números já ruins há algum tempo e as pessoas projetavam isso para o resto da vida como se fosse continuar sendo verdade. E na verdade o banco melhorou seus números e essa pequena melhora, o banco não ficou, né, o Bradesco não ficou excelente, não ficou estratosférico, mas só essa pequena melhora possibilitou uma alta de, enfim, 40% até poucos meses atrás, mas hoje está na casa dos 30% nesse ano de crescimento do Bradesco. E o Banco do Brasil é justamente a mesma coisa, mas ao contrário. Os números vinham bons há alguns anos, então há 2, 3 anos os números vinham bons, excelentes, e houve uma quebra. O agro está passando por mais dificuldades, teve mais recuperações judiciais, e os números começaram a vir piores. Se vocês lembram, chegou a bater 28, R$ 29, se eu não me engano, né, o Banco do Brasil, e eu só comecei a comprar na casa dos 22. Mladen, você já perdeu 15% da sua compra inicial. Sim, eu perdi 15% da minha compra inicial, mas isso não é tão relevante. Por quê? Porque a compra inicial foi primeiro, segundo, terceiro aporte. Se eu quero construir uma renda ao longo da minha vida, e só na carteira pública, né, para eu chegar na minha meta de ações, 3.600 ações, eu ainda tenho mais 6 meses de aporte. Então, mesmo se ela continuar nesses R$ 18 ou até cair mais, eu vou continuar comprando enquanto ela está caindo a preços melhores. Então, a primeira compra vai ser um prejuízo de 30%? Não sei, pode ser que seja. Não tem problema. As outras vão ser compras melhores e no final do processo eu vou ter um preço médio muito mais baixo do que se eu tivesse feito uma compra e não comprasse mais porque caiu. E no mercado financeiro, ou melhor, falando de ações especificamente, a lógica é ao contrário. Quanto mais a empresa cair, quanto mais a empresa se desvalorizar, mais segura é a compra. Isso é contraintuitivo. Obviamente que a gente está falando de empresas boas. O GX, por exemplo, quanto mais caía, não tinha lucro, não tinha histórico, enfim, não justificava continuar comprando. Mas quando a gente fala de empresas, né, Banco do Brasil tem 200 anos na bolsa, ou melhor, 200 anos de existência, e desde sempre esteve na bolsa. Por curiosidade, né, o CNPJ do Banco do Brasil é 00000001, então é a primeira empresa do Brasil. E quando a gente tem ativos dessa qualidade, né, que já passaram por diversas crises, já passaram por muitas coisas, acaba sendo sim uma oportunidade. E de novo, a gente não está falando que o Banco do Brasil está tendo prejuízo, a gente está falando que diminui o lucro. As projeções anteriores eram na casa de 5 bi no trimestre, né?
deve vir algo na casa dos 3, 2,5, 3. Então, imagina assim, que você está comprando um banco que no auge do caos, no pior cenário, está dando 3 bilhões de lucro no trimestre. Tá bom, é ruim, não é o que era. Por isso que saiu de 29 para 18, praticamente aí 40% de queda. E pode ser que caia mais, mas enfim. Então assim, é muito fácil e muito bonito falar do Warren Buffett, né? Que ele compra empresas baratas, que ele compra empresas boas, mas quando isso acontece na nossa cara, a gente fica com medo, fica reticente, o que eu faço agora? Deixo de comprar. O momento perfeito é difícil de saber. Então, de novo, pode ir para 15? Pode ir para 8? Pouquíssimo provável. Mas é uma coisa que eu sempre falo, vou vender minha casa para investir. Não, não vende sua casa, faz aporte mensal. Pega os dividendos que você já recebe, pega a renda que você consegue poupar, né, por mês, e vai comprando aos pouquinhos, vai montando essa posição ao longo do tempo, que dá muito mais certo. Então é isso, eu continuo com a mesma estratégia, continuo comprando o Banco do Brasil, não vejo problema nenhum de seguir, né, no ativo. E é isso. Basicamente é isso. Vamos continuar trabalhando, poupando, investindo e formando essa carteira de renda. Da minha carteira, né, da carteira pública, eu não consegui fazer o aporte ontem. Ontem o dia foi corrido para mim. E quando eu já me dei conta para fazer o aporte, já era finalzinho do dia e enfim, eu não ia fazer uma compra no menos 6, menos 5, sendo que para os clientes a gente acabou comprando ao longo do dia e não pegou esse preço caótico do final do dia, né? Então, os aportes daqui para frente e os dividendos daqui para frente a gente consegue comprar no Banco do Brasil em preços melhores, mas infelizmente o de ontem não peguei essa barbada aí dos R$18. Tá bom? Então é isso, pessoal. Excelente final de semana e a gente vai se falando.